Como eu já tinha dito em vídeos anteriores, né, funções em Haskell são valores. Né? Então, uma função pode ser guardada em uma variável, uma função pode ser devolvida por outra função, pode ser passada como parâmetro para outra função. E no vídeo anterior, basicamente eu olhei para isso em termos de três funções que são muito importantes e que são funções de alta ordem. Ou seja, são funções que recebem outras funções. Aqui eu vou continuar olhando para isso, começando pelo operador de composição de funções. Haskell é muito inspirada na matemática, e o operador de composição de funções, como o nome sugere, vem da composição de funções da matemática. O que significa compor duas funções f e g? Significa que o resultado dessa composição forma uma função que, quando for chamada com um argumento x qualquer, devolve o resultado de primeiro aplicar o g ao x, isso vai produzir um valor como resultado, e posteriormente aplicar o f a esse valor produzido pela aplicação de g a x. Ou seja, eu quero uma situação como essa aqui, né, onde eu primeiro aplico uma função a um valor, aí pego esse resultado e aplico uma outra função, nesse caso a esse resultado, mas ao invés disso eu construo uma função que eu posso usar para aplicar a diversos valores, porque o resultado da composição de duas funções em Haskell é uma função. Então, esse esqueminha aqui mostra, como se fosse, o resultado da composição de duas funções f e g é como se fosse um tubo por onde eu coloco, uma fábrica talvez, né, uma linha de produção, por onde eu coloco uma matéria-prima. E aí essa matéria, como eu estou compondo f com g, essa matéria-prima primeiro vai ser processada pelo f, isso vai produzir um resultado intermediário aqui, e aí esse resultado intermediário é então processado pelo f, primeiro pelo g, depois pelo f, para produzir o resultado final. O tipo do operador de composição é esse aqui, ó. Então, o primeiro argumento, o primeiro parâmetro é uma função de um u qualquer para um v qualquer. O segundo parâmetro é uma função de um t qualquer para um u qualquer. E dá para deduzir qual é o tipo do resultado, né? Porque o resultado é uma função. Porque, vejam, esse cara aqui corresponde ao f. Esse cara aqui, esse parâmetro aqui, corresponde ao g. Então, a gente primeiro aplica o g a um argumento, né? Ao resultado da composição. Então, como a gente viu aqui pela implementação, ó, a composição entre f e g envolve primeiro aplicar o g ao argumento. Então, t é o tipo do argumento. U é o tipo intermediário. Aqui, ó. Ele é a saída de g, mas é a entrada de f. Tá aqui, ó, a entrada de f. E V o resultado da função como um todo. É o resultado de f, que é o resultado da composição. Então, o tipo do operador de uma função resultante da composição de duas funções é o tipo do parâmetro dessa segunda função e o tipo do resultado da primeira. Então, o tipo da função resultante de compor f com g é o tipo do parâmetro de g e o tipo do resultado de f. Ou seja, t, função de t para v. Né? Dado que a implementação é essa aqui. O operador de composição, quando aplicado a duas funções f e g, e a um terceiro argumento, x, resulta em f de g de x. Uma outra maneira de implementar isso aqui, que é um pouquinho mais intuitiva com base no tipo, a gente vai entender esse tipo aqui, essa função aqui, essa implementação melhor. Por enquanto eu não vou falar sobre ela, mas no próximo vídeo, quando eu for falar de currying e aplicação parcial de funções, mas aqui a gente tem uma implementação que faz mais sentido. Ó. O operador de composição, quando aplicado a duas funções f e g qualquer, produz como resultado uma função. Isso aqui é uma anotação para uma função, é a primeira vez que a gente vê isso, que eu me lembre pelo menos. Essa função tem apenas um parâmetro, que é x, e o resultado dela é, primeiro aplica g a x,
pega o resultado disso, aplica f a ele, né? Essa notação aqui, ó, barrinha, lista de parâmetros separada por espaço, setinha e uma expressão, é o que a gente chama de notação lambda. Isso aqui é uma função que é anônima. Ela não tem nome, né? Então, só para dar um exemplo aqui, deixa eu chamar o Visual Studio Code. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Esses caras aqui eu quero. Então, ó, isso aqui, por exemplo, eu posso dizer, quero fazer uma função para levar um número ao quadrado. Tá aqui, ó. Essa função aqui, ó, SQR é uma variável, mas uma variável pode ser uma função. E a implementação dela é uma função, o valor que eu guardo nela é uma função que recebe um x qualquer e produz como resultado x elevado ao quadrado. Né? SQR2 de 100 dá 10.000. Eu posso definir coisas mais complexas, né? Mas vamos só ver um exemplinho aqui, onde a gente concatena duas listas, só para ver a sintaxe, né? Então, concat 2 dessas duas listas aqui, ó. Concat 2 é uma variável que guarda uma função que recebe dois parâmetros e produz como resultado a concatenação entre esses dois parâmetros. Né? O tipo de concat 2 é uma função que recebe duas listas, produz como resultado uma lista. Todas essas listas têm elementos do mesmo tipo. Então, só continuar aqui. Então, a gente pode perguntar a Haskell qual vai ser o tipo do operador de composição e vai ser algo como isso aqui. Né? As letras não importam muito. Né? O que importa é que o que corresponde ao T esteja no mesmo lugar, né? O que corresponde ao U esteja nos mesmos lugares, e o que corresponde ao V também esteja nos mesmos lugares. Então, composição de funções é uma forma de você estruturar programas, né? Dado que você sabe que vai aplicar duas ou mais funções em sequência a um valor, então você pode construir uma função só, que é o resultado da composição dessa sequência de funções, né? De uma maneira mais intuitiva. Então, dado que para um string qualquer eu posso primeiro quebrar ele em palavras, depois quebrar ele em linhas, né? Eu posso escrever essa função desse jeito, né? Onde eu primeiro quebro o texto em palavras, depois eu quebro em linhas, onde uma linha, lembrando, é uma lista de palavras, onde uma palavra é um string, né? E eu também posso implementar desse jeito aqui, né? Que é um pouco mais simples. Então, a função fill, ela é o resultado de compor uma função que quebra linhas com uma função que quebra palavras, né? E o tipo dela vai ser esse aqui, né? O tipo do parâmetro de split words, que é string, e o tipo do resultado de split lines, que é lista de line. Aqui tem uma função chamada twice. O que essa função faz é compor uma função com ela mesma, né? Dado que essa função recebida como argumento tem apenas um parâmetro e devolve um resultado que é do mesmo tipo que o parâmetro. Então dá para compor, por exemplo, a função suc de Haskell, que, dado um número, determina o sucessor dele, né? Isso é um negócio da matemática, né? É uma maneira de você enumerar todos os números inteiros positivos, todos os números naturais, a partir de conjuntos, né? Você pode definir os números a partir de conjuntos, né? Usando uma função sucessor para determinar qual é o próximo número da sequência. Então, suc de 12 ou twice de suc de 12 é o resultado de primeiro aplicar suc
a 12 dá 13, depois aplicar suc a 13 dá 14. Né? E aqui tem uma generalização disso, né? Onde a gente pode compor a função indefinidamente, né? Tantas vezes quanto quiser, né? Através dessa função iter aqui. É interessante parar para pensar. Eu não vou dizer qual é o resultado, eu deixo isso como um exercício. Primeiro pensar sobre, para depois ver o que acontece de fato. Iter de 10 dessa função double aqui, né, que a gente já definiu. Se você não definiu essa função, você pode defini-la facilmente desse jeito, né? Então é bem fácil. E pensar sobre qual é o comportamento disso aí. Talvez não seja muito intuitivo, não. Mas fica como uma sugestão. Primeiro pensa, depois vê como é e vê se casa o que você pensou com o que de fato foi produzido como resultado. Bom, isso aqui é só para enfatizar, né, que em Haskell toda função é uma expressão, né? Funções são valores, então quando a gente define uma função dizendo o tipo lá, bonitinho, etc., declarando mesmo, é como se a gente criasse uma variável cujo valor guardado nela é um lambda. Isso é exatamente a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Essa função aqui, addNum, né, ela funciona exatamente do mesmo jeito que essa função addNum aqui. Né? Essa função addNum, ela recebe um número como argumento, produz como resultado uma função que, dado um segundo número, soma os dois. Aqui é a mesma coisa. Ó. N, a função addNum, desculpa, recebe um parâmetro n que devolve um h. Mas o que é h? H é uma função que, dado um m, devolve a soma de n e m. Isso é exatamente igual. Para não dizer que vai dar a mesma coisa aqui, eu preciso dizer qual é o tipo de addNum, porque senão o tipo aqui vai dar mais genérico do que aqui, onde eu estou dizendo explicitamente que é todo mundo int. Né? Mas do ponto de vista de comportamento, de como Haskell trata esses caras, eles são a mesma coisa. Eles são completamente equivalentes, não tem nenhum tipo de distinção. Isso não é verdade para toda linguagem onde funções podem ser valores, não. Por exemplo, em Java, você pode definir lambdas, como em Haskell, mas um lambda não é qualquer função. Em Python, você também tem lambdas, mas lambdas são versões mais simples de funções declaradas. Porque em Python, por exemplo, a função declarada ela pode ter vários comandos, né? Que Python é uma linguagem imperativa. Enquanto um lambda, o corpo do lambda é só uma expressão. Então é diferente. Em Haskell, não. Nos dois casos é uma expressão. Né? Porque Haskell não tem comando, Haskell só tem expressão. E aí, a partir do momento que a gente conhece composição e conhece lambdas, começa a ser interessante parar para pensar em quais são os tipos das expressões com as quais a gente lida. Ó. Porque nesse caso, a gente tem um lambda, né, uma função. Ó, essa função comp2 aqui, ela recebe duas funções como parâmetro, né? E a implementação dela é a seguinte: dados, ela devolve uma função que recebe dois outros parâmetros, x e y, que devem ter o mesmo tipo, porque eu aplico a mesma função f aos dois. E o que ela faz ela é parecida com a composição, né? Mas ela inverte a ordem, né? E ela primeiro aplica o f a cada um desses parâmetros x e y, depois aplica o resultado, aplica g aos dois resultados dessas duas funções, da aplicação da função f aos argumentos x e y. Então ela é bem confusa, né? E é interessante parar para pensar sobre qual é o tipo dessa função. Porque f pode ter qualquer tipo, f é uma função. G pode ter qualquer tipo, é uma função. Vamos pegar esse cara aqui. Eita, revelou aqui. Então, ó,
Vamos ver essa função aqui. Então, ó, f, vamos colocar como comentário. F a gente sabe que é uma função, certo? A gente não sabe qual é o tipo do resultado dela, porém. Então, vamos dizer que o tipo do parâmetro é A, o tipo do resultado é um B qualquer, porque não tem nada aqui que diga que o tipo do resultado tem que ser o mesmo tipo do parâmetro, certo? G, por outro lado, é uma função que tem dois parâmetros, né? E o parâmetro de G tem que ter o mesmo tipo que o resultado de F. Então, todos dois. Então, tanto o primeiro parâmetro quanto o segundo tem que ter tipo B. E o resultado tem um tipo C qualquer. Então, qual seria, nesse caso, o tipo da função comp2? Bom, o primeiro parâmetro a gente viu que é uma função de A, um A qualquer para um B qualquer. O segundo parâmetro é uma função que recebe dois parâmetros do tipo B e produz um resultado de um tipo C. E, por fim, o resultado dela é uma função. Né? É uma função que recebe dois parâmetros de tipos D quaisquer e produz como resultado algo que o G... Opa, D não, desculpa, eu falei besteira. De um tipo A qualquer. Olha aí. Por que A? Porque eu vou aplicar F a cada um desses caras, X e Y. Então eu vou aplicar... tem que casar com o tipo do parâmetro de A. Então, A e C. Opa. E C, que é o resultado da função G. Então, o tipo dessa função comp2 vai ser esse aqui, né? Como está dito aqui. Se a gente omitir, vamos comentar ele aqui. Opa. Vamos comentar ele aqui e comparar o tipo que o GHCI produz com o tipo que a gente deduziu. Então, vamos pegar aqui, ó. Comentando para ficar da mesma cor. T1 corresponde a A. Então, ó, T1, 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 A. O motivo porque isso aqui não tem parâmetro no final, a gente vai ver no próximo vídeo sobre currying e aplicação parcial de funções. Por enquanto, você tem que... Bom, vocês vão ter que acreditar em mim que isso aqui é equivalente a colocar esses parênteses nesses lugares aqui. Por que B corresponde a T2, perfeito, ó. B e B, T2, T2. C corresponde a T3, C, T3, C, T3. Então, uma linguagem como Haskell, com que tem inferência de tipos, por um lado, ela é conveniente, porque a gente não precisa escrever tipo de tudo. Por outro lado, ela faz a gente pensar muito mais nos tipos. E o tipo em Haskell, o sistema de tipos, melhor dizendo, de Haskell, ele é muito mais poderoso do que em outras linguagens. Então, ele pega muito mais erros do que numa linguagem como Java, por exemplo, como C, por exemplo. Não vou nem dizer Python. Python nem tem sistema de tipos, quer dizer, tem se você usar anotações, né? Mas é uma coisa opcional que a maioria das pessoas não usa. Mas ele é muito mais poderoso do que o sistema de tipos de C++, por exemplo. Tem gente que, exagerando um pouquinho, diz que em Haskell, quando o tipo, quando a função passa a checagem de tipos, ela está pronta. Porque o sistema de tipos é tão poderoso. Não é bem assim. Mas, realmente, ele detecta muito mais problemas do que o sistema de tipos de uma linguagem como essas que a gente está acostumado, como Swift, por exemplo, como Kotlin. Mas, além disso, ele faz a gente pensar muito mais em termos de tipos. E isso é muito legal. A gente entende melhor outras linguagens por causa disso.